Bom dia, telespectadores. O assunto abordado no bloco de hoje será a radioatividade. Graças a estudos anteriores sobre os raios-x, hoje, 123 anos após as primeiras descobertas acerca dos fenômenos radioativos feitos por um cientista francês, esse fenômeno vem sendo cada vez mais utilizado em diferentes áreas do conhecimento. E hoje, em comemoração aos 123 anos das primeiras descobertas acerca dos fenômenos radioativos, exibiremos uma matéria especial, contando um pouco da história da radioatividade. Fique agora com a reportagem de Gabriele Braga. A descoberta da radioatividade. A radioatividade teve seu início como fato científico quando um francês, em 1896, depositou um sal de urânio sobre uma lâmina fotográfica e, após certo tempo, notou que o mesmo havia deixado a marca das suas radiações emitidas nessa chapa. A partir disso, esse fenômeno causou curiosidade em diversos cientistas, entre eles Marie Curie e Pierre Curie, um casal de químicos que trabalhava nos laboratórios do francês. Em 1898, Marie Curie descobriu um elemento muito mais radioativo que o urânio e o nomeou de acordo com seu país natal, era o polônio. Após isso, foi descoberto pelo casal Curie outro elemento ainda mais radioativo, e então o chamaram de rádio. Em seguida, Rutherford descobriu as radiações alfa e beta, o que contribuiu para a explicação do seu modelo atômico, conhecido como planetário, e também para os avanços nos estudos dos compostos radioativos. Em 1939, constatou-se que nêutrons liberados na desintegração de urânio-235 incidiam em átomos vizinhos, ocasionando desintegrações sucessivas. Dessa forma, seriam possíveis reações em cadeia, possibilitando, assim, a produção em grande escala de energia nuclear. Sendo assim, em 1942 foi construído nos Estados Unidos o primeiro reator de urânio-235, posteriormente utilizado para a construção das bombas atômicas que atingiram primeiramente Hiroshima e depois Nagasaki, causando milhares de mortes. Após isso, diversos outros acidentes foram ocasionados, como o de Chernobyl e o do Césio-137 em Goiânia. As aplicações da radioatividade. A radioatividade pode ser utilizada para inúmeros fins e benefícios, como, por exemplo, o exame do raio-x e a cintilografia, que é um processo onde radioisótopos são usados para exames com imagens em alguns órgãos, onde resultados são obtidos através do contraste. Outro exemplo é a radioterapia, que muitas vezes se torna essencial para o tratamento do câncer e é um processo onde se utiliza o Césio-137. Além disso, usinas nucleares são construídas para a geração de energia limpa, ou seja, que não emite gases poluentes. Voltamos agora com a equipe do nosso jornal que foi para as ruas da cidade de Viçosa, no interior de Minas Gerais. E em entrevista com alguns moradores, descobriu coisas interessantes ao perguntar a eles a respeito dos benefícios deste fenômeno. Veja a seguir na reportagem de Milena Machado. Estamos na cidade de Viçosa, aqui no centro, e vamos entrevistar o estudante Thiago Andrade sobre radioatividade. Então, você poderia nos dar algum benefício desse fenômeno? Então, acho que benefício não tem, né? Porque a radioatividade é o que usaram para fazer a bomba de Hiroshima e Nagasaki, né? Sim, mas acredite se quiser, existem várias aplicabilidades benéficas da radioatividade. E uma delas, a maioria de nós utiliza mesmo sem perceber. Sabia que alguns alimentos frescos, como carne e peixes, são submetidos à radiação para eliminar fungos e bactérias? Certo? Não sabia, não. Pois é, além disso, os exames de raio-x e a radioterapia, tratamento contra o câncer, só podem ser realizados com tanta precisão graças à radioatividade. Não menos importante, as usinas nucleares também são essenciais nesse processo, utilizando esse fenômeno para a geração de energia limpa. Acho que massa, se eu soubesse eu ia agradecer os cientistas. Além de tudo que já foi apresentado, é importante ressaltar que o século XX foi um período de grandes descobertas feitas no campo da física e da química, que foram apresentadas para a população mundial e dentre elas estavam a fissão e a fusão nuclear. Ao mesmo tempo que o mundo mudava e os países europeus começavam a entrar na Segunda Guerra, pesquisadores de todo o globo estavam descobrindo do que eram feitos os átomos, percebendo a energia enorme que eles poderiam ter, e então, no final da década de 30, foi descoberta a fissão atômica. Os núcleos dos átomos são formados pelos prótons positivos e os nêutrons sem carga.
E átomos muito grandes, como o polônio e o rádio descobertos pelos Curie, têm tantos prótons e nêutrons compartilhando a força forte no seu núcleo que são instáveis, ou pelo menos mais instáveis do que a maioria. Tão instáveis que perdem alguns pedaços, alguns prótons e nêutrons, o decaimento radioativo ou radiação alfa. Por isso não encontramos elementos maiores do que o urânio naturalmente na Terra, no máximo bem pouco plutônio. Eles podem até ter sido formados na explosão da supernova que criou o nosso sistema solar, mas já decaíram para elementos menores como o próprio urânio. E mesmo o urânio está no limite do número de prótons e nêutrons que um elemento consegue manter. No final de 1938, Otto Hahn e Fritz Strassmann descobriram que se acertassem átomos de urânio com nêutrons, podiam produzir o elemento bário bem mais leve. Lee Meitner e Otto Frisch deduziram que o átomo de urânio estava se dividindo em dois, um processo que chamaram de fissão nuclear. E nessa divisão ele liberava 200 megaelectronvolts, energia suficiente para mover um grão de areia. Pode parecer pouco, mas isso vem de um átomo. 1 grama de urânio tem mais de 2,5 milhões de bilhões de átomos, ou energia equivalente a 20 toneladas de TNT. Pior, o urânio é formado por 2 tipos de átomo, um mais pesado, o urânio 238, e um mais leve, o urânio 235. E no ano seguinte descobriram que se um átomo de urânio 235 recebesse um nêutron, ele era capaz de liberar pelo menos outros 2 com a fissão. Com urânio 235 suficiente à massa crítica, os 2 nêutrons podem encontrar mais 2 átomos que entram em fissão liberando 4 nêutrons, que liberam 8, 16, 32 em uma progressão geométrica, uma reação em cadeia, que o tempo todo libera energia, ou seja, causa uma explosão. Numa bomba de fissão dispara, por mais que a reação em cadeia aconteça rapidamente, o calor e a pressão fazem com que o plutônio ou o urânio explodam e se afastem, então uma proporção muito pequena deles entra em fissão. No caso da bomba de fusão, o calor e a expansão ajudam a comprimir o combustível e fazem uma explosão termonuclear ser ainda maior. Com o apoio do matemático Stanislaw Ulam, refinaram o desenho dessa bomba que passou a ser chamada de design de Teller-Ulam. O design foi testado pela primeira vez em 1952, quando a bomba Mike liberou mais de 10 megatons de TNT, ou mais de 450 vezes a energia liberada em Nagasaki, suficiente para transformar a ilha onde foi testada em uma cratera. Mais para o final, mas não menos importante, agora nós teremos a previsão do tempo com a repórter Milena Machado. Bom dia, telespectadores! Ficamos agora com a previsão do tempo. Como podemos perceber, na região de Biologia, Geografia, Literatura, Educação Física, temos dias quentes, clima ensolarado, propício para as férias de verão. Entretanto, mais ao norte, podemos perceber grandes nuvens negras. A previsão é de chuva de lágrimas. Preparem-se para a recuperação. E o jornal Carmo News fica por aqui. Uma boa noite a todos e ótimas férias, ou, como preferirem, ótima recuperação. Por um cientista. Cientista acerca da radioatividade. Eu fico muito coceira no nariz. Meu Deus. Anteriores.